Neste vídeo de hoje, nós vamos avaliar um pouco mais, entender mais sobre o tema de por que nós antropomorfizamos, nós damos características humanas a alguns animais, enquanto que outros animais nós não atribuímos essas mesmas características a eles. Por exemplo, cães e gatos, os nossos famosos gatinhos fofinhos, nós atribuímos muitas características humanas a eles. Porém, a vacas, cavalos e vacas, nós não atribuímos essas mesmas características. Nós também iremos explorar mais a questão da má interpretação quando os macacos mostram os dentes. E nós achamos que eles estão rindo, mas na verdade isso pode ser um sinal de ameaça ou até mesmo de sofrimento. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. E lembrando que este é o segundo vídeo de uma série de vídeos que nós vamos explorar mais sobre essa característica de como nós, humanos, passamos a atribuir características humanas a certos objetos, animais ou seres e entidades da natureza. Então, depois confere esse outro vídeo anterior dessa série que ele é bem legal. E não deixe de se inscrever aqui porque em breve sairão outros vídeos também no futuro. O autor Ed e os seus colaboradores, em 1993, constatou que vários fatores influenciaram a atribuição de habilidades cognitivas, de capacidades humanas a outros animais. Essa atribuição de uma pessoa atribuindo características humanas a outros animais. E nestes processos, vários fatores interferem na nossa percepção do outro animal, incluindo a similaridade deste animal com o ser humano, a sua participação no grupo filogenético, então se ele é de um grupo mais próximo de nós mamíferos, de nós primatas, ou se ele é mais longe. E quando nós pensamos no caso de cães e gatos, faz diferença o grau de ligação que eles formam conosco. Quanto mais próximos, mais nós atribuímos essas características. Parece natural que um nível mais alto de antropomorfização, lembra no nosso vídeo anterior, nós caracterizamos o que é antropomorfização, mas só para reforçar, a antropomorfização é essa característica de atribuir estados humanos, emocionais, psicológicos, sentimentais, filosóficos, a coisas não humanas ou seres não humanos. Então parece natural pensar que níveis mais altos de antropomorfização sejam desencadeados por animais de estimação, que geralmente são considerados companheiros com quem se pode compartilhar a sua vida. De fato, foi demonstrado que ser tutor de animais influencia a percepção de emoções nos animais, em particular emoções secundárias, emoções mais sofisticadas. Um estudo mostrou que a proximidade com pássaros, coelhos e roedores aumenta significativamente o número de emoções que são atribuídas a essas espécies. No entanto, esse estudo também demonstrou que as emoções não são consistentemente atribuídas, mesmo entre os mamíferos. A grande maioria dos participantes humanos desse tipo de estudo atribuiu emoções secundárias aos cães, ao serem avaliados, perguntados. Porém, apenas algumas pessoas atribuíram essas mesmas emoções a vacas. Esse resultado pode ser explicado pelo fato que na vida urbana moderna, cães são animais de estimação e vacas não. Ao mesmo tempo, os participantes também atribuíram emoções aos animais que a sociedade destrói ou considera como pragas, ou aqueles a quem ela continua a usar. Assim, as evidências mostram que os humanos são bastante incoerentes nas suas atitudes em relação aos animais. De acordo com Seppel, em 2009, essa incoerência é explicada pelo desejo humano de manter a possibilidade de ter animais como companheiros e usá-los para as suas necessidades. Para esse objetivo, os humanos, compartimentam e estabelecem diferenças entre os animais, diferenciando também as obrigações que nós humanos teríamos com eles. Essa disparidade entre considerações, alguns muito queridos e outros nada queridos, é sustentada pelo fato de que, como foi demonstrado, o antropomorfismo é explicado mais pelo afeto que nós sentimos àquele ser do que pela simples propriedade do ser. Alguns estudos também mostraram que os proprietários atribuem capacidades e emoções humanas avançadas e complexas aos seus próprios animais,
mas eles não atribuem essas mesmas emoções aos animais dos outros. E esse apego ao proprietário, né, ao tutor, influencia atribuições de emoções espelhadas aos animais. Assim, parece que é a nossa relação com os animais que influencia as nossas crenças sobre a sua semelhança conosco, né, com o ser humano, e não o contrário. Essa conclusão mostra que, mesmo no caso de animais que são seres vivos e, portanto, mais suscetíveis a serem antropomorfizados, não é a crença, por exemplo, em relação à existência de emoções nos animais que causam a nossa atribuição de características humanas a esses animais. Lembra, no nosso vídeo anterior nós falamos sobre atribuir características humanas a seres não humanos, como objetos e outros tipos de eventos naturais, como doenças, ou como tempestades, raios e incêndios. Essa crença de pensar que aquele animal pode ter uma emoção, ela vem depois de que a gente desenvolve um afeto com aquele animal. E muitas vezes é difícil organizar essa sensação, essa crença de forma coerente e racional. Também se pode notar que, geralmente, transformar atitudes em relação a diferentes animais em um sistema coerente de crenças não é necessariamente não é considerado necessário. Inconsistências são manifestadas apenas quando os pesquisadores induzem as pessoas a fornecer julgamentos explícitos em situações experimentais, porque normalmente as pessoas não pensam e ponderam que alguns animais elas dão grande valor emocional e capacidades cognitivas, inteligência emocional, enquanto a outros não, mesmo que eles não sejam muito distantes entre si. É o caso, novamente, do cão, que é atribuído muitas características, e uma vaca não é atribuída essas mesmas características mentais. E aí nós entramos na nossa percepção com os animais domésticos. Os animais domésticos, nos últimos anos, vêm assumindo um papel de destaque no contexto familiar, contribuindo muitas das vezes para a saúde mental do indivíduo, visto que o isolamento social é uma realidade da sociedade moderna. E também devido às consequências da pandemia mundial da Covid-19, que as pessoas buscam ainda mais esse afeto e esse companheirismo junto aos animais. Dessa forma, os animais representam uma fonte de segurança, de apego e de afeto. Inclusive, aqui no canal, nós já temos um vídeo bem antigo aqui, em que nós falamos mais sobre essa importância dos animais para nós, humanos, e como eles acabam sendo um porto seguro para nós. Depois confere esse vídeo também, que é bem legal. A humanização dos animais os considera como membros e ou parte da família, da nossa família. E essa consideração pode comprometer a saúde, né, a homeostasia animal, do corpo daquele animal, porque é necessário que o funcionamento biológico e fisiológico de cada espécie sejam respeitados, o que não acontece em muitas das vezes. Aqui nós vamos entrar um pouco no impacto desse comportamento de antropomorfizar os animais. O comportamento antropomórfico se justifica pela necessidade do ser humano de relacionar-se com outros seres, com outros animais, de forma que ele possa tenha a sensação de ser capaz de os entender e de os entender com maior facilidade. Porém, esse hábito de antropomorfizar os outros animais, de atribuir características e de resposta aos outros animais como se eles fossem humanos, pode levar a interpretações errôneas do estado real do animal, que muitas das vezes essa percepção errônea visa satisfazer apenas a necessidade humana, em vez de tentar reconhecer e apaziguar as emoções reais do animal, as suas motivações e intenções. Alguns comportamentos antropomórficos comprometem o bem-estar e a fisiologia dos animais, interferindo na sua termorregulação, no seu controle de temperatura. Por exemplo, o uso de roupas nos animais, como cães e gatos. E depois, no futuro, a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, por isso não deixe de se inscrever. Enquanto que outros comportamentos antropomórficos podem produzir desidratação nos animais devido à perda de água no corpo, uma condição que pode trazer consequências graves e severas à vida daquele animal, como uma pressão arterial compensatória alta, choque térmico, até mesmo a morte do animal, dependendo da intensidade e da frequência da exposição do animal a um desses estressores. A desnutrição também é um fator observado devido ao consumo de comidas ultraprocessadas, aquelas famosas bobeiras, porcarias,
que a gente acaba comendo e achando que nossos animais ficam pedindo e a gente vai dar. Ou então há um desequilíbrio nas proporções calóricas, dando muito mais comida daquele animal realmente precisa. E isso pode causar obesidade em animais de estimação que podem ter graves repercussões no seu aparelho locomotor, como ele desenvolver dificuldade de andar, artrite, artrose, entre várias outras consequências desse sobrepeso do animal. A intensa interação humana com o animal também pode levar ao estabelecimento de apego que afeta o estado mental e o comportamento dos animais, tornando-os propensos ou a desenvolverem agressão, medo ou uma síndrome de separação de ansiedade. Lembrando de que animais, dependendo de como eles são tratados, de como eles são conduzidos, eles podem sim se tornarem muito agressivos ou terem extremo medo. Ou quando há um extremo apego daquele animal com o seu tutor, ele pode desenvolver essa síndrome de ansiedade de separação, que ele começa a arrancar os próprios pelos, a roer às vezes a própria pata, causa danos severos no corpo, porque ele está longe do seu tutor. Em casos extremos, animais não humanos podem ser considerados humanos pequenos ou humanos modificados na mente de algumas pessoas. E então, o que são as necessidades de um ser humano passam a ser projetadas em cima desses animais. No entanto, essa prática pode levar a uma interpretação errônea das intenções, motivações e emoções reais daquele animal, principalmente do que está por trás da exibição daquele comportamento que você está vendo. Como, por exemplo, acreditar que um gato está com fome porque ele mia na frente da geladeira. Ou então que um cachorro late para expressar o seu desejo de brincar. E não é só nessas condições que esses animais vão expressar esse comportamento. Inclusive aqui no canal nós temos um vídeo bem legal em que eu explico mais sobre o porquê os gatos miam. E os gatos, normalmente em relações com outros gatos, eles não miam. Não é um comportamento tão comum assim de gato miar para outro gato. Eles desenvolveram uma comunicação conosco, com a gente humano, em que eles miam muito mais na presença de um ser humano do que na de um gato. Depois vocês conferem lá esse vídeo, que ele é bem legal, e vocês vão entender melhor sobre essa evolução do miar nos gatos. Uma outra interpretação errada é o que acontece muito em macacos da espécie Macaca sylvanus, que quando esses macacos eles mostram os dentes, as pessoas geralmente pensam que eles estão sorrindo, mas na verdade isso é um sinal de ameaça ou de medo, dependendo do contexto na qual ele está mostrando esses dentes. Em alguns casos, a interpretação incorreta do comportamento do animal pode desencadear intensos conflitos entre o ser humano e aquele animal. E aí vamos entrar justamente no exemplo das expressões faciais, para a gente entender dessa relação de conflito e má interpretação de comportamentos animais. As expressões faciais, elas transmitem pistas chaves das emoções humanas para outros humanos. E elas também podem ser importantes na interação com outras espécies. Afinal de contas, é na expressão que aquele animal faz que a gente vai interpretar se ele está feliz, se ele não está feliz, se ele está agressivo ou não. E embora as expressões faciais transmitam um meio eficaz de comunicação das próprias emoções do ser para outras pessoas, ou então até emoções para outras pessoas dentro da própria espécie, essas mesmas expressões elas podem ser utilizadas e generalizadas para facilitar interações com espécies diferentes. Por exemplo, chimpanzés, cães, gatos e cavalos demonstram que eles conseguem distinguir expressões faciais que sejam de emoções positivas daquelas emoções que são negativas quando esses animais olham para rostos humanos, o que pode facilitar a interação entre humanos e esses animais. 6 emoções são consideradas básicas, e são elas a raiva, o nojo, o medo, a felicidade, a tristeza e a surpresa. E elas foram sugeridas para serem universalmente reconhecidas em todas as culturas humanas. De acordo com a hipótese da universalidade, a expressão facial das 6 emoções básicas humanas, ela seria homóloga, né? Ou seja, ela seria semelhante entre seres humanos e outros primatas, tanto nas suas características morfológicas, do que é necessário de músculos e afins,
quanto da sua função social, da expressão dessas emoções. No entanto, algumas expressões faciais podem parecer morfologicamente semelhantes em primatas humanos e não humanos, porém, elas são expressas de estados emocionais diferentes. Por exemplo, o sorriso humano ele está ligado a um estado emocional de felicidade, que é expresso em contextos não agressivos ou amigáveis. Isso levanta sérias preocupações para atividades como o turismo de vida selvagem, onde os seres humanos interagem de perto com os animais selvagens. Em várias espécies de primatas não humanos, esses animais eles exibem uma expressão facial que ela é parecida com o sorriso humano. Essa expressão facial dos macacos de mostrar os dentes, ela não necessariamente está associada a um estado emocional feliz, mas ela pode estar normalmente, o que é mais comum, ela está associada a um estado emocional angustiado. E aí ela pode estar associada a um estado de medo ou de ansiedade. Geralmente ela é exibida como um comportamento submisso durante interações agressivas ou comportamentos de dominação. Essas diferenças na função e no contexto de exibir um comportamento que aparentemente é o mesmo, que é o de mostrar os dentes e parecer um sorriso, essas expressões faciais sugerem que essa similaridade que existem entre nós humanos e outros primatas, ela pode ser causada por diferentes estados emocionais e ser exibidas em diferentes contextos. Por isso não é tão fácil assim a gente impor em cima dos outros animais que o fato dele mostrar os dentes quer dizer que ele está feliz. E isso é uma situação muito importante de vocês entenderem, principalmente nos casos daqueles famosos memes em que a gente vê os macaquinhos que parece que eles estão rindo. Mas não é esse o contexto original da expressão desse comportamento. Inclusive aqui no canal a gente tem uma live muito legal junto com o Carlito, que é o criador, né, da página Cada Macaco no Seu Galho, que a gente fala um pouco mais sobre essa questão dos memes que as pessoas interpretam muito errado o comportamento dos primatas. Depois confere lá e reforçando que macaco não é pet. Embora o nível de experiência de reconhecimento da pessoa com aquele animal possa ser um fator chave para os seres humanos avaliarem a emoção do animal, porque quanto mais você conhece aquela espécie, interage com ela, mais fácil você vai conseguir reconhecer se aquela expressão facial ela é de medo, de agressividade, felicidade. Porém, isso acaba sendo mais difícil quando o animal não é muito conhecido, quando a pessoa não conhece quase nada daquela espécie. Porém, alguns estados emocionais, eles são muito mais difíceis de serem reconhecidos do que outros quando é expressa por outras espécies. Por exemplo, a expressão de felicidade, no caso dos cães, é facilmente reconhecida com base nas expressões faciais que as pessoas que têm mais experiência e mais contato com os cães, e mesmo às vezes aquelas pessoas que são inexperientes, em comparação com outros estados emocionais dos cães, como por exemplo, quando eles estão tristes, ou quando eles estão com uma expressão neutra, ou mesmo quando aquele cão está com uma expressão de medo. Na verdade, as crianças humanas muitas vezes interpretam mal uma exibição agressiva dos cães, principalmente aquela expressão que os cães fazem de exibir os dentes. Muitas das vezes as crianças podem interpretar isso dos cães de mostrar os dentes como se fosse um sorriso. E com esse julgamento errado delas, elas acabam achando que o animal está feliz, e aí é que acontece o problema deles acabarem sendo mordidos ou sofrerem acidentes porque interpretaram mal a expressão daquele animal. Marechal e colaboradores, em 2017, nos seus estudos, avaliaram como os humanos percebem as expressões faciais de macacos da espécie Macaca sylvanus. Para esse estudo, os autores exibiram aos participantes da pesquisa 6 imagens e pediram aos participantes que identificassem qual tipo era cada expressão que eles viam. E vamos fazer um teste aqui com vocês que estão nos acompanhando.
Nessa foto, vocês estão vendo as expressões faciais de A a F. Nessas expressões aqui que eu vou dizer, temos expressão de agressividade, de ameaça, expressão de que o animal está em sofrimento, expressão de quando ele está submisso, amigável e neutro. E aí você pode parar o vídeo e dizer, anotar ou ficar na sua mente qual dessas faces que você está vendo é de cada uma das que eu disse antes. Será que você vai conseguir acertar? Então vamos, ver agora quais são essas faces. A face A e a face B são faces de agressividade ou de ameaça. Na primeira imagem, em A, as sobrancelhas do animal elas estão levantadas e ele olha atentamente e a boca está aberta mostrando os dentes. Parece o quê? Que ele está rindo, né? Já nessa imagem B, as sobrancelhas elas estão levantadas e o animal olha atentamente e os lábios dele são projetados assim para frente, para formar uma boca redonda, como se eles estivessem surpresos, Mas isso é um sinal de ameaça. Já na C e na D são expressões de angustiado ou então de submisso. Na imagem C, a boca ela está muito aberta e o animal está bocejando. E essa expressão de abrir muito a boca nesse contexto, ela pode estar relacionada a uma angústia que o animal está sentindo por causa da situação ou mesmo a uma situação de ansiedade. Já na expressão D, os cantos dos lábios eles são retraídos, mostrando os dentes superiores totalmente e também os inferiores, como se fosse um sorriso forçado em nós humanos, mas isso também é um sinal de submissão e também, ou então de que ele está muito angustiado. E já na face E, ele está com uma face amigável. A sua boca está meio aberta e os lábios ligeiramente salientes, mostrando bem pouco dos dentes. E essa expressão geralmente envolve um movimento de mastigar ou de clicar, fazer um clique, algo desse tipo assim, com os dentes, ou bater a língua nos lábios ou entre os dentes. Já em F, a gente vê uma expressão neutra do macaco. Porém, as pessoas podem achar que ele está com uma cara de bravo. Mas não, ele está com uma cara neutra, que é uma boca fechada, e geralmente a face dele está mais relaxada, sem ele forçar os músculos a mostrar os dentes, ou fazer qualquer outra expressão, ou levantar as sobrancelhas. É a carinha normal dele. Os autores encontraram uma diferença significativa no desempenho dos participantes, dependendo do tipo do estado emocional que os animais estavam demonstrando, na seguinte ordem. Os autores conseguiram identificar, as pessoas participando do estudo, conseguiram identificar melhor rostos neutros, depois rostos agressivos e depois rostos angustiados ou então amigáveis. O desempenho dos participantes diferiu significativamente entre as emoções, destacando que as pessoas tinham muita dificuldade em identificar quando é que os rostos dos animais eram angustiados ou então amigáveis nessas espécies de macacos. E no nosso próximo vídeo nós vamos nos aprofundar nos problemas que o antropomorfismo pode trazer para os animais. Por isso, não deixe de se inscrever aqui e, enquanto isso, clique para assistir o nosso vídeo anterior dessa série, que nós descrevemos mais sobre o comportamento antropomórfico nosso com outros seres e outros objetos. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!